Então, hoje, para nossa aula, pessoal, nós vamos dar continuidade na unidade 12 e ver calor latente, tá? A gente já viu calor e alguns conceitos, já vimos como calcular o calor sensível, quando há apenas a mudança de temperatura, e agora nós vamos aprender a calcular o calor latente, que é o calor necessário para que a substância ou o corpo altere o seu estado físico, tá? Então, vamos lá para a página 45. Lá na página 45, nós temos essa tabelinha aqui, das mudanças de estado, tabela não, né? Um desenho, onde tem o nome da mudança do estado físico, sólido, líquido e gasoso é o estado físico. E aqui daí nós temos quando passa do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido para o gasoso, vaporização ou ebulição. Do gasoso para o líquido, condensação. E tanto do sólido como para o gasoso direto, ou do gasoso para o sólido direto, a gente chama de sublimação. Então, quando a gente vai para a direita, o corpo está ganhando calor, está aumentando a temperatura. E quando a gente vai para a esquerda, está diminuindo a temperatura, perdendo ou cedendo calor. E daí nós temos que calcular qual é essa energia, que calor é energia, necessária para que ele mude de estado físico, ok? Então, nós vamos aprender esse calor latente. Quando a substância ou o corpo apenas muda a sua temperatura, a gente chama de calor sensível, que foi o que a gente viu aula passada, tá? Então, o calor latente nada mais é do que o calor de mudança de fase. E a gente calcula através dessa fórmula aqui. Calor latente nós vamos chamar de Q, continuar chamando calor de Q, M de massa, e agora surgiu um L que a gente não tinha visto até então. Então, o que é esse L? Esse L é o calor específico latente, que é uma constante que depende do material. Então, no calor sensível, a gente usava QMC delta T, onde o M delta T a gente já conhece, né, que é massa e variação da temperatura, e apareceu esse Czinho, que é o calor específico do corpo, ok? Então, é o calor específico sensível, Czinho. Calor específico latente, L maiúsculo. Então, também é tabelado, cada substância tem um calor específico latente, e diz assim: o calor latente é a quantidade de calor que uma substância recebe ou perde por unidade de massa para mudar de estado físico. A unidade de calor latente no sistema internacional é o Joule por quilograma, mas é usualmente utilizado a caloria por grama, tá? Então, antes, quando nós falávamos em calor, nós usávamos apenas Joule. Agora, calor latente é Joule por quilo, tá? Então, aqui nós temos as substâncias e os seus respectivos calor latente, o L. Ah, tá, aqui essa unidade é o L, calor específico latente. Daí aqui nós temos a tabelinha onde fala que quando a gente for usar o calor latente de fusão é positivo,
e o calor latente de solidificação é negativo. Por quê? Para a gente esquentar, a gente recebe calor. E para a gente esfriar, a gente perde calor, a gente cede. Então, negativo, tá? Então, aqui nós temos aqueles gráficos que eu já falei para vocês. Já falei no primeiro dia. E toda substância, agora eu vou falar da sublimação, tá? Toda substância tem um ponto crítico, que é uma temperatura crítica. Nessa temperatura crítica, há a transformação direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido. Ele nem passa pelo estado líquido. A alteração da temperatura é tão brusca que ele já muda do sólido para o gasoso direto, ok? Então, aqui, no meu material, eu tenho aqueles desenhos da aula passada, dos estados da matéria, dos processos de mudança de estado físico, o diagrama de mudança de estado físico, onde a gente chama de ponto de fusão quando passa do sólido para o líquido, ponto de ebulição do líquido para o gasoso, e vice-versa. São aqui os objetivos da unidade, mais uma vez, definir calor como energia em trânsito, que a gente viu no primeiro dia dessa unidade, distinguir calor sensível e calor latente, começamos a ver a aula passada, estamos dando continuidade hoje, compreender os fatores que quantificam o calor sensível e o calor latente, estamos vendo ainda, e vamos até compreender o significado de calor específico e sua relação com a quantidade de calor sensível, tá? Os princípios da troca de calor a gente ainda vai deixar para a próxima aula. Então, aqui nesse diagrama que eu tirei lá do nosso CA, nós temos sobre calor. Aqui a fórmula de calor sensível, aqui a fórmula de calor latente. Então, calor, que é o quê? É uma energia sempre medida em joule, ou usualmente em caloria, joule no sistema internacional. Potência é a quantidade de calor por unidade de tempo, sempre medida em watts. E aqui falamos um pouquinho na primeira aula de energia interna e energia cinética. Agora vamos para um exemplo. Um aquecedor elétrico é mergulhado em um recipiente com água a 10 graus Celsius e 5 minutos depois a água começa a ferver a 100 graus Celsius. Se o aquecedor não for desligado, toda a água irá evaporar e o aquecedor será danificado. Considerando o momento em que a água começa a ferver, a evaporação de toda a água ocorrerá em um intervalo de aproximadamente, é uma questão de assinalar. Daí ele dá aqui o calor específico da água, o calor de vaporização da água, e desconsidere perdas de calor para o recipiente, para o ambiente e para o próprio aquecedor. Então, nós vamos considerar apenas a água aqui. Então, o que nós temos que primeiro calcular? Nós temos que primeiro calcular o calor sensível, o calor sensível que será necessário para aquecer
dos 10 graus Celsius aos 100 graus Celsius, sem mudar o estado físico, continuando água. Então, nós vamos calcular o calor sensível aqui, ó, primeira formulazinha. QS vai ser a massa, que a gente não tem, o C de calor específico e o ΔT da alteração de temperatura. Massa continua M. Calor específico foi dado no enunciado, que é 1. E a variação da temperatura é 100 menos 10, que dá 90. Então, o calor sensível fica 90 vezes massa, 90 M. Agora, a quantidade de calor para a mudança de estado físico. Então, a quantidade de calor para transformar essa água em gás, em vapor. Então, é o calor latente, massa vezes o calor específico latente, o calor de vaporização da água. Então, vai ser QL vai ser igual a massa, que a gente não tem, vezes o calor de vaporização da água. Porque a mudança de estado físico, nesse caso, é a vaporização, é do líquido para o gasoso, ok? Olhando aqui na mudança, naquele desenho de mudança, do líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização ou ebulição. Então, aqui, considerando que a potência da fonte seja constante, então ela não vai mudar essa potência tanto para o calor sensível quanto para o calor latente, como falou no enunciado. Temos que a potência para exceder o calor sensível é igual à potência para exceder o calor latente. Logo, por que estamos falando de potência? Porque ele falou de tempo. Então, a gente vai ter a potência sensível é igual à potência latente. A gente sabe que para chegar em 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água começa a evaporar, ele levou 5 minutos, certo? Então, a gente tem a potência do calor sensível, a potência sensível, que vai ser QS sobre ΔTS. E essa variação de tempo, então, vai ser 5 minutos. Então, o calor sensível, 90 M, é dividido por 5. E o tempo que a gente quer saber é o tempo que leva para evaporar toda a água. Então, é o tempo referente à potência do calor latente. Então, a gente deixa ΔT aqui, corta M, passa o 540 aqui para junto do 5. Então, esse 540 passa para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar multiplicando pelo 5, vai ficar aqui junto do 5, e aqui a gente vai ter, então, 5 vezes 540, uma flechinha aqui amarela, nós vamos ter 2.700, certo? Deixa eu conferir na minha calculadora para não fazer coisa errada. 2.700. O M a gente cortou. Porque tem dos dois lados. E agora, a gente pode cortar um 0. E um 0.
certo? O ΔT está aqui embaixo, então nós temos que inverter esse lado para inverter esse lado aqui também. Passa esse para cima, como é que vai ficar essa conta, então? Então, estamos assim. Deixa eu fazer passo a passo, que a apostila corta tudo. E eu sei que a matemática básica vocês não curtem muito. Então, aqui fica 270 é igual a 1 dividido por ΔTL. Eu gosto quando é tempo de botar o T minúsculo, tá? E deixar o T maiúsculo para temperatura. Então, aqui, vamos inverter os dois lados. Então, a gente vai ter 270 dividido por 9 é igual a ΔTL dividido por 1. 1 não precisa aparecer. 270 dividido por 9 vai dar 30 minutos. Ok?